Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta e leciono a disciplina de História. Muitos já foram meus alunos, anteriormente, e outros estão chegando, são novatos na nossa escola. Sejam todos bem-vindos e todos bem-vindos ao ano letivo de 2021 mais uma vez. Estaremos de forma remota por enquanto, até que haja uma forma segura, que a gente tenha certeza da segurança de voltar presencialmente. Então a gente vai se falando por aqui, tá certo? Essa aula inicial é mais um bate-papo, é como eu faço presencialmente, com todas as minhas turmas, do 6º até o 3º colegial, mesmo aqueles que já tiveram aula comigo, a gente repete a conversa, porque muitas vezes acaba esquecendo, passa-se um ano e acaba que muitas coisas em história a gente deve estar sempre reforçando. E uma delas é a importância de se estudar a disciplina de História. Eu estou com uma aba aberta aqui da Escola Kids, que fala sobre essa importância do estudo da disciplina. Apesar de ser uma disciplina muito importante, no meu ver, a mais importante de todas, a gente tem que defender o que a gente acredita. E muita gente fala, eu não gosto de história, para que estudar história? Porque ficar sabendo coisa lá de 1000 anos atrás, de 30 mil anos atrás, de 1 milhão de anos atrás, por que eu quero saber disso? O que me importa é hoje, o presente. História só fica vendo aquelas coisas antigas, coisa de museu, Então essas são as falas mais comuns que a gente vê sobre, a disciplina de História. O pessoal não gosta, não interessa, acha que é monótono, é cansativo, porém a história ela tem uma importância muito grande na nossa formação e é importante que a gente saiba o que aconteceu no passado, porque as ações passadas, elas refletem no nosso presente, no nosso cotidiano. As ações das pessoas lá no passado, hoje reflete no que a gente pensa, no que a gente faz, no tipo de sociedade que a gente constituiu, certo? Eu vou abrir uma outra abinha aqui, deixa eu procurar rapidinho aqui. Essa abinha, achei aqui. Quando a gente pergunta, qual é a importância de se estudar a história, a resposta mais comum é para não repetir os erros do passado, certo? Para que a gente estuda história? Para não fazer as coisas erradas que o povo lá de trás fizeram. Realmente, essa resposta é uma resposta correta, mas é apenas um dos objetivos da história, certo? A história tem outros propósitos. A história, a gente aprender as culturas antigas, as curiosidades, os bastidores, certo? E tudo que rolou na humanidade, até hoje, para a gente entender o nosso presente. Por que a gente vivencia o sistema capitalista hoje? O que é o sistema capitalista, gente? É o sistema que você vai ter que comprar alguma coisa usando dinheiro, a compra. Você trabalha, você vende a sua força de trabalho em troca de um salário, certo? Por que hoje é assim? Sempre foi assim? Como que era no passado? Existia esse sistema capitalista? Ou o sistema capitalista é uma invenção da sociedade moderna? Vocês já pararam para se perguntar, O que é esse lucro, a mais-valia? O que é isso? O que isso representa dentro da minha vida? Isso não representa nada, eu nem sei quem que é esse povo, o que é esse capitalismo. Você vivencia o capitalismo. Quando você pede aí dinheiro para o pai, para a mãe, para poder comprar uma bala, um pirulito, um chiclete, uma roupa, um tênis legal, um celular, um tablet, você está fazendo parte do sistema capitalista, que é o sistema de compra-venda,
que usam uma moeda, né, um sistema monetário para poder trocar as coisas, né? Você troca seu dinheiro por uma mercadoria, seja comida, seja sapato, vestuário, eletrônicos. Mas por que a gente está nesse sistema? A história vai te explicar o porquê, como que a gente chegou nesse sistema, certo? Então, a compreensão dos acontecimentos que levaram a humanidade até onde nos encontramos. A disciplina também ela é fundamental no nosso cotidiano, já que o seu estudo é contínuo. Hoje a gente estuda coisas continuadamente, né? A gente estuda coisas que aconteceram semana passada, por exemplo, certo? E cai em vestibular para quem está aí, né, no pré-vestibular, os alunos do ensino médio, certo? Então isso é muito importante. São as atualidades, os acontecimentos da atualidade. E isso é história, tá? Então, consciência do que consciências que sofremos e interferimos diretamente na história. Nós somos agentes históricos, pessoas, né, transformadoras, seres transformadores de sua própria história, certo? Então, não pensa aí, mas eu sou uma pessoa tão comum, como assim eu faço parte da história? Sim, você faz parte da história, você é um ser transformador, um agente transformador da sociedade que você vive, certo? Seja como criança, como adolescente, homem, mulher, idoso, todos são agentes transformadores. Todos estão fazendo história todos os dias, certo? Não é o político X, né? O rei, a rainha, o presidente, os deputados, senadores, as pessoas que estão assim no destaque do cenário nacional, mundial, né? Governadores, prefeitos, não. Eles fazem história também, mas você, pessoa que vive anonimamente, também faz história, certo? Todos somos seres transformadores, né? Então, tudo que está ao nosso redor, né? O estudo da história é vivo e tem um impacto na nossa vida. As roupas que usamos, o idioma que cada um fala, as músicas, os filmes, tudo tá ligado à história, gente. Tudo. Por que a gente tem essa moda hoje, né? Esse tipo de roupa que a gente usa? Sempre foi assim? A moda, ela sofre constantemente mudanças. Os padrões sofrem mudanças, né? Porque, na verdade, o legal era não existir padrão, certo? Não existia um padrão para que todas as pessoas pudessem se sentir bem, né? Mas, infelizmente, os padrões existem. Mas eles mudam. E isso que é o bacana. E a história está interligada com tudo isso, certo? Por exemplo, a moda, né? A forma de se vestir. No século XVIII, XIX, né? No século XIX, com a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil, as pessoas vão revolucionar a forma com que elas se vestiam e vão começar a imitar a nobreza na forma de se vestir, né? O uso de perucas, né? Justamente por quê? Porque aquilo era chique, né? As pessoas da nobreza eram ícones. Igual hoje a gente imita uma pessoa, por exemplo, que a gente acha que se veste bem, né? Um artista, um cantor, enfim. Muitas vezes a gente acaba copiando, né, o estilo de uma pessoa na forma de se vestir e tudo mais. E tudo isso faz parte da história, né? A história da moda, enfim. Então, o que a gente... Músicas que estão no auge, né? Filmes, tudo isso está interligado com a história. Então, estudar história é muito importante para a gente compreender a nossa sociedade, né? Os impactos que nós também causaremos no futuro, certo? Esse tempo que a gente está vivenciando, né, de pandemia, daqui uns tempos será lembrado,
né? Esse tempo será lembrado como um tempo que a gente ficou dentro de casa, tendo aulas à distância, né? Justamente para não disseminar esse vírus. Aconteceu outras vezes um tipo assim, que as pessoas ficaram em casa. Sim, já houve casos das pessoas ficarem em casa durante o período da gripe espanhola, há 100 anos atrás, mais de 100 anos, um pouquinho, de 1918 a 1920, o surto de gripe espanhola. Era aconselhável que as pessoas ficassem em suas casas também, né? Aconteceu durante um surto de meningite na década de 70, escolas foram fechadas também, né? Nessa época, mais ou menos uns 50 anos atrás, certo? Então, já houve outros momentos, né, parecido com esse que a gente está vivendo, e esse também será lembrado futuramente, certo? E a história está aí para isso, para a gente aprender, para a gente não repetir os erros do passado, para a gente saber que nós somos agentes transformadores, que a gente influencia diretamente na história, certo? Eu vou mudar a página aqui, a abinha, e vou voltar para aquela, né, para a gente também fazer a leitura aqui e vocês entenderem lá. A história, ela estuda a vida do homem através dos tempos, investiga o que os homens fizeram, pensaram, sentiram enquanto seres sociais. Então, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, governantes e governados, dominantes e dominados, guerra e paz, intelectuais e principalmente por pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. Então, no 6º ano, a gente vai mergulhar nesses tempos remotos, né? No 1º ano também do ensino médio, a gente volta a ver a história lá desde os tempos mais remotos, certo? E nas outras séries, o 8º ano, por exemplo, a gente vai estudar os pensadores, pensamento iluminista, né, que foi uma mudança muito grande e que influenciou muito hoje o que a gente percebe, né, como seres dotados de direitos, né, que a gente tem os deveres, mas a gente também tem os nossos direitos, e isso em outros tempos, gente, era uma coisa assim, que se questionava, né, e hoje são coisas inquestionáveis. Então, o direito de ir e vir, o direito de opinar, né, então hoje a gente sabe disso, mas em outros tempos a gente não podia fazer isso. Então a história, ela traz essas mudanças na perspectiva da gente sentir o mundo, né? A história, ela nos torna seres críticos, né? Pessoas que sabem sentar num lugar e conversar sobre qualquer coisa, opinar, né? De forma sensata, inclusive. Então o estudo da história, ele é muito importante, né? Esses dias eu vi um meme muito engraçado, né? Até compartilhei. O cara escreveu assim: como assim? Tem gente que não gosta de história. Cara, é a maior fofoca de toda a humanidade, contando tudo o que rolou na humanidade inteira, dos tempos mais remotos até hoje. É muito legal, como que ninguém gosta? Eu achei muito legal esse meme, né? Compartilhei porque é a maior fofoca, né, da humanidade. Mas, na verdade, é o estudo da nossa história, né? De seres que lá no passado, os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres humanos, a evolução dessa espécie, de várias espécies, aliás, até chegar à nossa espécie, o Homo sapiens, né, o ser humano dotado de inteligência e que sabe que tem a inteligência, certo? Então, a partir dali, passa-se a ter essa preocupação em deixar vestígios sobre como que a gente se comportava através das pinturas rupestres, né? Posteriormente, através de documentos escritos, lá com o advento da escrita, há mais ou menos 4, 5 mil anos atrás, certo? Então, a história é isso,
né? Então a gente se depara com o que homens e mulheres fizeram, né? Com o que os homens fizeram. Quando eu falo em homens aqui, eu estou me referindo a seres humanos, tá? O mais correto é a gente falar seres humanos, porque vai englobar homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, né? Todos os gêneros, todas as idades, todas as classes sociais, certo? E a história, ela nos mostra, né, o que foi feito anteriormente, nos ajuda a compreender a sociedade que a gente vive, como eu disse anteriormente, por que a gente vive o capitalismo hoje, né? Como que a gente chegou nesse sistema capitalista, certo? O que foi feito para chegar nesse sistema que hoje a gente tem que ir no mercado comprar as coisas, a gente tem que trabalhar para ganhar um salário em troca de nosso trabalho, né? Como que chegou nisso? Como que foi isso, né? A história vai nos ajudar a compreender isso. Quem está no ensino médio já sabe mais ou menos o que eu estou falando, certo? Quem está no 8º ano também sabe mais ou menos do que eu estou falando, porque já estudou o feudalismo e a transição do feudalismo para o sistema capitalista. Quem está no 6º ano vai aprender, certo? Vai aprender de forma muito bacana, tá? A história, ela nos ajuda também a ser seres pensadores, né? A gente sabe se posicionar quanto a um assunto, certo? De forma que a gente possa argumentar a favor ou contra determinado assunto, debater, né? Porque hoje a gente tem que buscar cada vez mais um debate e não um embate, né? Porque hoje a gente vê tanta polarização, né? As pessoas brigando por tudo, né? Defendendo aí uma coisa com tanta paixão que fica cego, né? Seja religiosamente, politicamente, ou mesmo em futebol, né? As pessoas brigam para defender o que gosta, o que não gosta, mas na verdade o que a gente deve levar em consideração é que a história nos ajuda a posicionarmos em um assunto, seja político, econômico, social, de forma sensata, ponderada, né? Porque você vai argumentar, certo? Defendendo ou não alguma coisa. Você vai debater, né? E não brigar. E isso é que é importante. Para isso, a gente deve ter em mente que o estudo da história, juntamente quem está no ensino médio, a filosofia, a sociologia, né, que são as irmãs da história, isso é muito importante. A geografia também, como disciplina de humanas, né, que nos ajuda a nortear tudo isso. Então, são disciplinas da área do conhecimento humano, né, geografia, história, sociologia, filosofia, que nos ajudam a nortear, né, o nosso posicionamento enquanto seres transformadores do mundo que a gente vive, tá? Então, a história é a ciência do passado e do presente. A história estuda o ser humano no decorrer do tempo. Então, a história não estuda, fala, a história é a ciência do passado. Não, a história é a ciência que estuda o ser humano no tempo, certo? Passado e presente, visando uma transformação para melhorar um futuro, certo? Então, a história é a ciência que estuda o ser humano no tempo, tá? Então, não adianta falar, a história é a ciência do tempo, a história é a ciência do homem. Não, ela é dos dois, do ser humano no tempo. A história, quando a gente fala a história das plantas, a história dos dinossauros, a gente que se apropriou da palavra história para poder dimensionar, né, direcionar uma coisa de animais ou de plantas, enfim. Mas, na verdade, a história ela surge como uma disciplina, uma ciência que estuda o ser humano, certo? A espécie humana, tá? Então, o estudo do passado, a compreensão do presente, não acontece de forma perfeita, porque a gente não tem o poder de voltar ao passado,
né? Seria muito legal a gente ter aquelas máquinas do tempo, viajar, consertar as coisas lá no passado, mas isso não existe, certo? Por isso que o passado ele deve ser recriado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo, né? Informações que são recolhidas no passado não vai servir para o presente se elas não forem recriadas, questionadas, compreendidas, interpretadas. Então não adianta a gente pegar o passado e falar, não, agora vamos fazer assim. Primeiro a gente tem que questionar, ver se aquilo lá é legal, se aquilo lá vai dar certo, né? Recriar aquela questão. Então é um trabalho, o trabalho do historiador é um trabalho que não é um trabalho pronto, né? Um historiador, para ele criar um recorte da história, ele pode demorar anos, né? Principalmente aqueles que estão estudando lá milhares e milhares de anos atrás, né? Os tempos de milhares e milhares de anos atrás, tá certo? Então, a história ela não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Como eu disse para vocês, é o papel de agente transformador, tá certo? A gente deve ter em mente que a gente tem esse papel de agente transformador, tá bom? Para a atividade de hoje, eu quero que vocês façam para mim. Não precisa ser um texto enorme. Pode escrever aí umas 5 linhas, né? 5, 7 linhas, não precisa mais que isso. Sobre o que você pensa ser o estudo da história, certo? O que é o estudo da história para você? Qual que é a importância do estudo da história para você? Tá certo? Vocês vão responder isso para mim e mandar no privado. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o período da aula, me chamem no privado, tá? Eu vou deixar os grupos fechados, porque senão tumultua bastante, tá bom? E aí vocês vão me chamar lá no privado para poder sanar a dúvida, tá? Terminou de assistir esse vídeo? Escreve lá no caderno. Qual é a importância do estudo de história para mim, né? Então, você vai responder numas 5 linhas e depois mandar aqui para a dona Roberta, tá bom? Beijo para todo mundo, se cuidem, certo? Não saiam desnecessariamente, vamos ficar em casa o quanto a gente puder, só saia se for necessário. Cuidem daqueles que vocês amam, que se Deus quiser logo isso passe e a gente vai estar de volta, tá bom? Um abração para todo mundo, saudade!